Vamos aqui abrir, vamos sempre abrir aí com uma passagem de guerra, porque nós vamos falar aqui para intercessores. Se você ainda não é, você que está aqui, a nossa oração é para isso, que você venha se levantar como intercessor. Talvez, mas não, eu sou do louvor, eu sou um diácono, eu sou, né, tantas coisas, mas você pode ser também, através deste curso, dessa formação, que nós estamos aí só no começo, a ser um intercessor na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu bairro. Não necessariamente você precisa estar lá fazendo parte do ministério, mas se você puder fazer, né, incentivar a sua igreja a ter esse ministério, esse é o encargo que Deus tem nos colocado, né? Falou conosco, comigo, com a minha esposa. Isso, leve a igreja a orar, a mais do que orar, interceder. Então nós vamos ler aqui um salmo que fala, Salmo capítulo 2, Salmo 2. Ele fala justamente de guerra, do reinado do ungido de Deus. Nós temos que ter isso muito bem estabelecido. Nós estamos aqui nessa terra para estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus com força, com poder, com unção. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis das terras se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro os regerás e os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Glória a Deus. Então nós iniciamos assim, né, declarando, através dessa palavra poderosa, o reinado do Senhor nessa terra. E é isso, né? Falar de intercessão é isso. É falar da seriedade que é levar a igreja a voltar com esse entendimento de seriedade. Temos um reino a ser implantado na terra. Estabelecer. Mas para que esse reino seja estabelecido, como foi lido desse salmo, há uma guerra aos inimigos do povo de Deus, que querem ir contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo. Isso é uma coisa muito notória. E quando nós simplesmente cultuamos, fazemos um culto, não temos esse entendimento que, lógico, vamos para a igreja para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas há uma guerra espiritual. E quando nós estabelecemos o ministério de intercessão, esse ministério ele vem justamente para isso, para defender a igreja de Cristo, defender a liderança da igreja, os pastores, né, os obreiros, aquela igreja, levar aquela igreja a avançar. E o ministério de intercessão é esse, que não somente defende, mas é aquele que ataca, né? Nós vimos na aula anterior que nós citamos ali que a melhor defesa é o ataque. Então a igreja tem que estar com essa prontidão de ataque. Então essa deve ser a nossa natureza, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um guerreiro, Ele é um general, né? E a gente vê tantos homens de Deus, eles tinham esse perfil. Davi, por exemplo, era um grande guerreiro.
guerreava e guerreou muito, venceu muitas batalhas. E ele é o lembrado, né, em toda a Bíblia, o homem segundo o coração de Deus. Então, o Senhor nos traz esse entendimento, que nós temos uma guerra, nós temos um reino a ser estabelecido. Há várias funções desse reino. Aqueles que vão evangelizar, aqueles que vão apacentar, aqueles que vão ensinar. E existe o ministério de intercessão, que é o ministério profético. É aqueles que vão, né, ouvir Deus e ouvir muito, para proteger a igreja de Cristo. Ter esse discernimento em Deus, da igreja de Cristo. Amém? E como é tremendo quando nós entendemos que nós temos dentro de nós, né, o Senhor colocou dentro de nós essa semente, né? O dia que nós conhecemos a Cristo, Ele colocou uma semente ali. E creio que realmente uma dessas vertentes daquilo que Deus colocou em nós é o quê? Sermos guerreiros de Cristo. Termos esse perfil. Não desistimos, não paramos, não desanimamos. Vem guerras, vem problemas, vem dificuldades. Mas, e aí que é o entendimento. Como que nós vamos ter esse perfil de nunca desistir? Então é isso que nós vamos ver ao longo do curso de intercessão. Então hoje, né, só reforçando aí a semana passada, nós falamos, exemplificamos aí, né, que nós realmente somos um exército. Não sei se todos assistiram, né? Somos um exército, assim como as Forças Armadas, é muito bem organizada, trabalha 24 horas por dia, a aeronáutica, a marinha, o exército, as polícias. O que o Senhor tem nos levado, assim, as igrejas que nós temos desafiados é isso, né? Lógico que você não vai conseguir começar uma igreja 24 horas por dia, mas tudo tem um começo. Você começa a turnos, né? 4, 5 turnos por dia, e aquilo crescer, ser uma crescente, desenvolver, né? Levar de repente um pequeno grupo a entrar nesse perfil, né, de intercessão, e se preparar para isso. Então nós temos entendido assim: se nós queremos um ministério de intercessão efetivo, ativo, eficiente, o que nós precisamos? Prepará-lo, treiná-lo. Então esse é o nosso encargo. Então nós vemos aí, ó, estamos em guerra, a extrema importância da intercessão. Uma das coisas muito importantes, né, que nós ensinamos para os intercessores, muito importante, né? Apesar de quando a gente fala de intercessão, nós vamos interceder. O intercessor tem que ser aquele que nós temos que sempre estar declarando a palavra, né? A declaração da palavra, ela é muito importante em tudo que nós vamos fazer. Por exemplo, nós vamos, antes do culto, vamos preparar os intercessores, vamos declarar a palavra. Por quê? É a palavra que sustenta aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer. Então eu queria desafiar você, fique de pé. Vamos declarar algumas palavras aqui. Já, né? É prático, tem que praticar. Então se é prático e profético, nós temos que praticar. Então vamos falar juntos. 1, 2 e 3. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para guerrear pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Amém? Isso, temos que declarar, assim será. Sempre reafirmar, né? Na vida do intercessor, sempre reafirmar o que a palavra diz. Isso é de muita importância. Mais uma. 1, 2 e 3. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém? Mais uma. 1, 2, 3. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. 1, 2 e 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1, 2, 3. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. 1, 2, 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, amados. É muito importante, né, a declaração da palavra, né? E vamos só pontuar alguma coisa aqui. Você vê como que muitas vezes Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso pastor, né? Mas olha só, esse texto aqui em Isaías, ele fala um dos perfis do Senhor também. Qual que é? O Senhor, ele se apresenta também como o Senhor dos exércitos, e descerá para guerrear pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Você vê, essa natureza nossa que o Senhor quer despertar da igreja, né, nesse mundo, tudo isso que nós temos visto, nós estamos numa guerra de todas as ordens, né? De ideologia, guerra política, guerra, né, de poder. Então uma infinidade de guerra. E principalmente que nós não podemos, né, negar a guerra espiritual. E tudo isso por trás de todas essas ideologias, esses ensinos, há o quê? Há um mal estabelecido ali. Nós estamos aqui, lógico, de todos os cristãos aqui. O que está? Quando você olha lá a raiz, o que está por trás do comunismo? Quem que está por trás dele? O bem ou o mal? É aí que nós vemos, não é? O que está por trás de guerra de poder, poder? O que está? O mal. Então a gente vai identificar e como que nós vamos vencer isso? Na luta, tendo um canal, por exemplo, para estar lá combatendo essa coisa? Não. O que nós temos entendido? Que nós vamos vencer com um ministério forte de intercessão. Um ministério bem estabelecido, né, santificado, preparado, que só vamos conseguir romper e vencer esse mal extremo através da intercessão. Por isso que nós declaramos também, nós citamos essa passagem semana passada. Então, se nós ainda temos alguma dúvida que, né, a minha igreja não acredita em batalha espiritual, então não segue a Bíblia, porque está aqui, é claro, a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E como que nós vencemos? Como que nós podemos lutar com algo que a gente não vê? Que a sua origem é o mal. Como vencer o mal? Vamos ser uma igreja ali, né, engessada, vamos fazer os cultos, sim, temos que fazer tudo isso, mas assim, diretamente confrontar esse mal, só vamos conseguir através do quê? De nós, né, de uma equipe, de uma unidade dentro estabelecida, né? Aí há várias formas de ver. Como igreja local,
tendo um grupo de intercessão. Depois nós podemos ver, por exemplo, como que nós vamos vencer um mal estabelecido aqui na cidade. Sabemos, na cidade, no exemplo aqui na cidade que nós estamos, de Santo André, nós temos muitos pontos de drogas, né, como acho que a grande maioria, mas aqui tem o quê? Pontos de prostituição, muitos locais de umbanda, muitos locais a céu aberto, são centenas, das cidades que mais tem. Então como que nós vamos vencer isso? Indo lá, conversar com essas pessoas, mandar a polícia ir lá fechar? Não. Como que nós vamos vencer? Com oração, com jejum e oração. É assim que nós vamos vencer, orando e orando muito. Então nós igreja, nós temos que entrar nessa atmosfera, na atmosfera de que não é aquela oração de 5 minutos, vou falar assim, não é a questão do tempo, mas é o que? A continuidade daquilo, né? Porque nós sabemos, nós acabamos de ler, quer ver? Olha, uma das coisas muito importantes quando nós vamos guerrear e entrar em oração é saber, para vencer esse mal, o que nós temos que fazer? Primeiro, manietar o valente. Como que nós vamos vencer o valente? Nós não conseguimos vencer o mal se nós tivermos, se a nossa vida, se esse grupo de pessoas que oram estiverem o quê? No pecado. Então é uma coisa número 1 que a gente aprende na intercessão. Se nós queremos um ministério que vai orar, que vai declarar, que vai profetizar o fim desse mal, esse exército, ele tem que estar santificado, senão não vai ter força. E o pior, vai vir retaliação, que eu acho que todos, né? Essa é a preocupação de muitos líderes hoje. Nós vamos mexer com isso daí. A última vez que eu fui mexer com isso, começamos a orar, e foi um tal de um problema daqui, um problema de lá, e então é melhor deixar isso daí. Por quê? Porque havia brechas, havia problemas. Então, esse ministério de intercessão, a chave número 1 dele é o quê? A santidade. Temos que estar extremamente em santidade. Isso que nós lemos aí, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Essa é a busca nossa da igreja. E nós sabemos que hoje, né, a preocupação, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas a preocupação lá atrás, antiga, né, vou falar de mim, né, há uns 30 anos atrás, quando eu tinha uns 5 anos de evangelho, a preocupação era aquela, né, as pessoas ir para o mundo. Mas o negócio, o tempo foi passando e o mundo entrou dentro da igreja. Então as coisas foram se tornando normais. E agora nós temos que ir na contramão do sistema. Porque agora nós queremos levar a igreja à santidade e a igreja não quer. A igreja não quer orar, a igreja não quer sair de casa, ela quer descansar, ela quer passear, né? Todo mundo, quem que não quer? Né? Todos nós temos que ter esse tempo. Mas o que nós precisávamos ter, e aí que entra a questão da importância, a extrema importância da intercessão, é que nós temos que ver a prioridade. Qual a prioridade? Qual a prioridade para a nossa vida? Nós temos que estabelecer o que é prioridade para mim hoje. É o meu trabalho? É o meu negócio? Eu tenho que trazer pão para casa, mas tudo bem, você traz, mas sem a bênção de Deus, onde que vai dar? Vai fechar, vai acabar. Não é? A nossa prioridade deveria ser a santidade. Eu tenho que estar, aconteça o que acontecer, eu tenho que estar em santidade. Eu tenho que fechar as brechas, porque eu sou o Filho de Deus, e o maligno não o atinge. Então aí que está, aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Então por isso que muitas vezes, né, quando nós nos posicionamos em Deus, não, agora eu vou começar a ler a Bíblia, né, começo do ano, um ano novo, aí a gente começa bem, aí geralmente vem os levantes, aí você ora, você começa a orar, e daqui a pouco vem problemas, vem dificuldades, vem empecilhos, a gente acaba
geralmente as pessoas acabam parando. E aí que deveríamos continuar. E o que acontece? Entra brechas na vida. E não conseguimos avançar. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É a palavra que está dizendo. Eu podia chegar aqui e falar assim, esse pastor aí está exagerando. Geralmente nós somos colocados assim, quando a gente vai fazer um seminário ou falar de batalha espiritual, a gente ouve muita coisa. Só que tudo que nós estamos falando está embasado na palavra, ó. É a palavra que está dizendo, ó. 1 João. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Então não é eu que estou dizendo, é uma realidade. Você entra nos ambientes, você entra nos lugares, né? Você estando em Deus ali, tendo a sensibilidade do Espírito Santo, você vai saber. As mídias, os canais, né? Para onde que eles convergem? Para onde que eles convergem? Não são para as coisas de Deus. Então, todos esses fatos fazem o quê? Nos alertam a quê? A nos prepararmos melhor. Como igreja, fala assim, não, nós precisamos avançar. Nós temos um reino para estabelecer lá fora. Né? E nós, simplesmente, é muito cômodo para nós falar assim, ó, as pessoas, você não conhece esse bairro aqui, Vila Alzira aqui. O negócio aqui é difícil. Aqui é difícil. Todo lugar é difícil. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz para nós? Que a criação geme pela expectativa de quem? Da manifestação dos filhos de Deus. Então isso está dizendo para nós, vão para lá. Vão atrás das pessoas. Mas, né? Ao mesmo tempo o Senhor diz, antes de ir, se prepare. Não vai de qualquer jeito. Por quê? É muito fácil a gente pegar na força do braço, então é isso, então vamos evangelizar. Então a gente se reúne aqui, põe umas camisetas e vamos evangelizar. Não, é um preparo, porque nós vamos lá, nós não vamos levar um produto. Nós vamos estabelecer um reino. Estão entendendo a diferença? É algo muito sério. Então se nós vamos estabelecer um reino, vamos se preparar. Nós vamos se deparar o quê? Você vai bater numa casa, você vai se deparar com quem lá? Imagina o que está acontecendo. Você vai se deparar, muitas vezes, com pessoas que foram abusadas. Você vai se deparar com pedófilos. Você vai se deparar com uma série de coisas. Uma infinidade de problemas. Pessoas de outras religiões, vamos dizer assim. Todos aqui já sabem. Infinitas religiões. As religiões também estão crescendo. E o que acontece? Como que nós vamos vencer aquela força? Através da palavra. E através do quê? De um instrumento que vai levar essa palavra em santidade. E é aí que o poder acontece. Então por isso que muitas vezes, queridos, eu vejo muita gente frustrada, muitas igrejas assim desanimadas, por quê? Porque simplesmente vão, com muita boa intenção, mas não se preparam. Vão muitas vezes de qualquer jeito. E em pouco tempo, aquela empolgação, porque vão na empolgação, não vão na unção, vão na empolgação. E aquela empolgação, todo mundo sabe, né? Que empolgação, ela acaba rápido. Mas quando nós temos a unção de Deus, o chamado, ouvimos a voz de Deus, falando assim, Deus falando, não, há um ministério, há um reino a ser estabelecido aí fora. É o reino dos reis e Senhor do Senhor. Jesus Cristo, o guerreiro que desce, nós lemos aqui, que desce como o quê? Como o Senhor dos exércitos, para estabelecer o seu reino. Então por que hoje nós, a igreja, muitas vezes somos confrontados, né? Por essas pessoas ruins, malignas, esses políticos perversos, esses juízes perversos. Sabe por que muitas vezes somos confrontados, muitas vezes perdemos, leis são aprovadas, porque nós, igreja, nós não estamos preparados. Nós não estamos combatendo com as armas corretas. Muitas vezes temos entendimento e colocamos até pessoas lá que não estão preparadas e também não têm o Espírito Santo de Deus. Porque se temos pessoas, né, cheias do Espírito Santo preparadas, com certeza o Senhor garante essa vitória para nós.
e o maligno não vai nos atingir. E olha só o que Deus deu para nós, a igreja de Cristo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Isso é poderoso, queridos. Nós temos que ser essa igreja, a igreja do poder, da autoridade. Eu acho que todos nós, com certeza os que estão aqui, querem essa autoridade em Deus, porque senão você não viria aqui. Eu quero algo mais na minha vida. E é isso que Deus quer fazer. Quer levantar. Os intercessores são aqueles que querem algo mais em Deus, que não estão contentes com a sua vida comum, de oração, de vez em quando sobra um tempo. Amados, esse tipo de vida de oração nos leva para onde? A lugar nenhum. Porque esse tipo de oração não há busca, não há sede, não há propósito. O intercessor não. Os intercessores que Deus quer estabelecer nessa terra são aqueles que querem sempre mais, e querem mais estar com o Senhor. Às vezes eu fico assim, refletindo nisso, queridos. Estar com o Senhor, não é? Estar com o Senhor ali, ter intimidade com Deus, será que existe experiência melhor? E por que nós temos tanta dificuldade de levar a igreja a orar e muito mais levar a igreja a interceder? Se deveria ser o que mais, não é, ardesse em nosso coração, é falar, deixa eu resolver minha vida, eu tenho que trabalhar, lógico, tenho que administrar meu negócio, tenho que fazer, né, as minhas obrigações, mas assim que eu terminar, eu tenho que correr para Cristo. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso estar com Ele, porque é Ele que vai dar as direções que eu preciso. Então aí o que entra também no processo de nós sermos verdadeiros intercessores, o que vai acontecer? Nós vamos ouvir Deus. Então a nossa vida, a tendência e lógico, a certeza de que nós vamos ser direcionados em tudo que nós formos propor e fazer. Porque nós vamos estar ali ouvindo Deus, o próprio Deus a nos falar. E olha só que Ele garante para nós: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é isso. É isso que nós temos que viver como igreja. Uma igreja que não dorme, que vigia. Eu estava conversando ontem com um pastor, e ele me contando o testemunho de uns pastores que estão fazendo trabalho na África. Ele falou que o negócio lá, um nível de guerra é tão grande, que sabe o que eles fazem à noite? Esse casal de pastores, eles fazem turno entre eles à noite. Eles dormem assim, tipo 2 horas, 3 horas, aí um fica intercedendo. Ele falou que o nível é um ataque terrível. Aí, enquanto um dorme, o outro intercede. Aí um intercede, o outro dorme. Desse jeito. Então, quer dizer, assim nós deveríamos nos preocupar como igreja. Falar assim, nós não podemos dormir não. Porque será que precisamos de um nível maior de guerra que nós estamos vivendo nos nossos dias, para de repente pensar, entender que, assim, que a igreja de Cristo precisa orar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Porque a própria palavra nos fala, né, que as trevas, os filhos das trevas são mais prudentes. O que é prudentes? Preparados. Eles se preparam, eles se organizam. E por incrível que pareça, né? Se a gente pensar, né, como pessoas do mal, dinheiro não falta para eles se organizar. Eles se unem a pessoas de posse. E nós, a igreja, muitas vezes, nós sabemos que não é o dinheiro que está faltando, não é? Para a igreja de Cristo. Alguém vai falar, se tivesse recursos, enviaremos missionários. Não, o que está nos faltando mesmo para a igreja de Cristo é pessoas que intercedam. Com fé. Para quebrar essas barreiras e podermos entrar nesses lugares aí.
Então veja só o significado para nós entendermos melhor. A intercessão paga, em hebraico, vem da raiz de uma palavra que significa colidir, colidir pela violência. Olha a raiz disso, colidir pela violência. Então o intercessor é alguém violento, mas não esse violento, é violento em Deus. Então é aquele que não se cansa, que busca, que intercede, que fala assim, não, nós temos que conquistar. O pastor está lá apacentando, procurando, fazendo as visitas, os intercessores, o pastor já liga lá para o líder da intercessão, eu vou estar indo no hospital, já vou acionar os intercessores, já vou acionar quem? Os valentes, os que colidem com violência. Que tipo de violência é essa? A violência da guerra. Declaramos em nome do Senhor Jesus, lá o pastor vai estar lá, nós estamos aqui declarando a vitória, seja quebrado todo impedimento, tudo que está impedindo, o espírito de morte seja destruído agora em nome do Senhor Jesus. Então a intercessão está ali, conectada a isso. Então tudo nós vamos ver que é sempre pela fé, porque se não fizermos pela fé, a gente vai falar assim, será que precisa disso? Nós percebemos que nós como igreja ficamos muito naturais. Se a gente leva a sério, por exemplo, nós aprendemos muito com certeza, praticamente quase tudo com a doutora Neuza, mais de 30 anos guerreando. Então, uma seriedade em tudo que fosse fazer, tinha sempre os intercessores ali. Então alguém podia falar assim, já ouvi muitos podiam falar, mas precisa dos intercessores, por quê? Porque entende que o negócio está acontecendo. E realmente ele está, o mundo espiritual está acontecendo 24 horas por dia. Então se nós temos esse entendimento, o que nós vamos ser? Sérios nessa ação. Nós vamos levantar as pessoas lá. Vou fazer uma viagem, como missionário, como pastor, já vou levantar os intercessores. Fica a intercessão que é guerra. Então é esse entendimento. Agora, dizer colidir, encontrar por acidente ou violência ou figuradamente pela importunação. Suplicar, cair, fazer intercessão, interceder, pleitear, prostrar, encontrar, suplicar, orar, alcançar, correr. Por isso que nós temos falado assim, que uma coisa é você ter uma vida de oração, outra é você ter uma vida de intercessão. Então, às vezes a gente mistura as coisas. Interceder, o intercessor, ele justamente é esse que colide, é esse que ataca, é esse que tem um propósito. Estou dizendo que uma pessoa que ora não tem um propósito, mas ela ora. Você acorda de manhã, Senhor, me guarda esse dia, me abençoa aqui, minha casa, minha família, aí você já vai trabalhar. A intercessão já é um nível de colisão, de violência, de busca muito mais agressiva, muito mais objetiva, de falar assim, esse é o objetivo que nós vamos alcançar. Por isso que nós prezamos muito assim, quando nós estabelecemos mesmo ali, treinamos ali um ministério de intercessão, trabalhar muito com pautas semanais, pautas diárias, pautas mensais, ali, é isso aqui que nós vamos alcançar, se levantou isso aqui, por exemplo, intercessão está lá, o pastor detectou alguma coisa, alguma dificuldade, ele já manda para ele, levanta os escudeiros aí, nesse ponto, entendeu? É um exército muito bem alinhado com a liderança da igreja, sempre o canal é o líder da igreja, alinhado para dar direção, orar e com violência no espírito ir lá e declarar e cancelar aquilo lá, em nome de Jesus, passar a espada naquele mal e falar assim, pronto, é isso. Então tem que ser um exército muito bem alinhado, o pastor. Agora, olha o que a palavra de Deus também nos diz. Naquela referência de interceder, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico. É essa palavra. Quando se traduz na intercessão do hebraico, o que ele fala? O intercessor é aquele que rompe. Por exemplo, quando você ora, você pode perceber, você é aquele que ora. Agora o intercessor, ele rompe. Vocês estão entendendo? É um negócio mais, por isso que ele é agressivo. Porque o objetivo do intercessor é romper barreiras, é entrar na brecha.
para estabelecer o reino de Deus. Então, por isso que o intercessor, ele é considerado o quê? Um guerreiro estratégico, né? Alguém bem alinhado e bem direcionado pelo Espírito Santo sempre, sempre, né? O intercessor, nós, né, o Ministério de Intercessão, ele tem que estar sempre ali ouvindo Deus, assim, sendo ativado nos dons, para não ser guiado pelos olhos. E, por exemplo, não está ali na igreja, de repente, interceder, e porque não foi com a cara de alguém, aquela pessoa está isso. Não, nós não somos guiados pela aparência. O intercessor, ele tem que ter muita intimidade, buscar essa intimidade com Deus, para ouvir Deus e agir com destreza. Amém? E também essa tradução, eu coloquei duas aqui, de Jeremias também fala, se porém são profetas e se está com eles a palavra do Senhor, intercedam agora junto ao Senhor, dos exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá em Jerusalém não vão para a Babilônia. Vocês estão vendo? Então o perfil do intercessor é entrar e decidir uma situação. Como muitas situações da vida, por exemplo, né, aqui nessa cidade aqui, Santo André, foi se levantada uma lei. E uma lei que vai contra os princípios da igreja de Cristo. O que nós temos que fazer? Nós temos que entrar como intercessores. Assim, nós não aceitamos isso, mas não vamos lá. Pode até ir discutir, como, né, tem essa via do diálogo, mas a nossa via do povo de Deus é o quê? A intercessão. Por isso que ele fala, se porém são profetas, que somos profetas em Deus, os intercessores, o que nós vamos fazer? Nós vamos interceder, falar, Deus, nós não aceitamos isso, que vai contra a sua palavra e nós vamos vencer através da intercessão. Amém? Vamos vencer. Então é isso que Deus quer fazer, levantar esse exército de intercessores que vão trazer o reino de Deus, a vontade de Deus, assim como ela é no céu, ela será aqui na terra. Amém? Seja aqui na terra. Então o que nós vamos ver? Quando nós falamos, né? Falar de intercessão, lógico que esse começo, nós vamos estar falando, nas próximas aulas já entrar alguns outros assuntos, né? Santidade, intimidade com o Senhor. Mas vamos entender, tudo começou em guerra. Gênesis 1:3. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Então já havia ali uma guerra, não é? Havia as trevas, não havia nada, e houve ali uma guerra para quê? Literalmente, para que houvesse luz. Veio a luz. Depois da luz, o que veio? Em cada dia veio o quê? O estabelecimento, né, de Deus, das ordens de Deus sobre uma terra sem forma e vazia. Então houve o plano de Deus sendo estabelecido. Deus trazendo a luz. Isso nos fala do quê? De guerra também. Deus estabelecendo a sua vontade nessa terra. E nós temos visto que estabelecer a vontade de Deus em qualquer que seja o local, ou numa família ou numa casa, o que nós estamos falando? Vamos de guerra. Você vai entrar num lar lá que ninguém conhece Jesus. Aí uma pessoa conhece, é guerra. Porque os outros vão falar, né? O que ele está achando que é? Agora ele se acha perfeito. Então é tudo isso, tudo começou e para nós entendermos, né? Desde que nascemos até o nosso último dia de vida, não iremos passar nenhum dia de nossas vidas que não tenhamos que guerrear. Vamos ter que sempre guerrear com os sentimentos. Já percebeu que a maior guerra muitas vezes é contra nós mesmos? Por quê? Você não acorda de manhã decidido, ou você não vai dormir achando que no dia seguinte você vai acordar ruim, desanimado. Mas às vezes não acontece isso? Não é? Você vai dormir animado e você acorda desanimado. Já aconteceu muitas vezes isso. Isso o que é? Isso nos fala de uma guerra. Nós temos a guerra do quê? Do psicológico. Contra a nossa vida, contra os nossos sentimentos, os desejos, sentimentos, decisões, a saúde. Temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar da nossa alma, temos que cuidar dos nossos pensamentos.
Temos que lutar contra os nossos desejos, que sabemos que tem desejos que a nossa carne quer. Isso é uma guerra. Mas sabemos que não é de Deus. Então isso tem que ser muito bem estabelecido, muito bem alinhado. Por quê? Eu percebo, analisando assim muitos anos de análise na igreja evangélica, que podemos facilmente desanimar em meio a essas guerras e simplesmente a gente adotar aquela questão: a igreja está desanimada, a igreja está dormindo, e eu sou um desses aí. Mas eu posso, na contramão de tudo isso, falar assim: não, eu não sou um desses. Eu vou ser aqueles que vão influenciar outras pessoas, que vão animar outras pessoas através da minha vida. Você já percebeu que pessoas cheias do Espírito Santo motivam outras pessoas sem falar nada? Só de você perceber o Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa, você fala: eu preciso ser assim. E é verdade. Os intercessores que Deus tem levantado, esse exército, serão essas pessoas que influenciarão pessoas a quererem mais de Deus, a estar com Deus, a buscar o Senhor, independente do que faz, se trabalha, se estuda. Nada disso é desculpa para nós não termos uma intimidade maior com Deus. Por quê? Nós temos o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor da guerra. Precisamos enxergar definitivamente que essa guerra é real e que tem um único Senhor. E esse Senhor é o nosso Senhor. Então isso deve garantir, acalmar, fortalecer o nosso coração, porque essa guerra não é nossa. Nós temos sim que nos preparar e ir em nome do Senhor dos Exércitos. E Ele fará essa igreja. Então, como nós, assim, acabamos acompanhando muitas igrejas, nós vemos como que é diferente, né? E, geralmente a importância da influência do líder da igreja. Ele está motivado, está cheio do Espírito Santo, faz toda a diferença. E seus liderados dos liderados. É justamente aí que vai vir, né, a questão do desânimo da igreja, e essa abertura dessa igreja ser ativada a buscar mais o sobrenatural. Isso que faz toda a diferença. Ou seja, olha uma coisa muito importante: essa guerra já foi vencida. Vocês vão receber todas essas passagens aí, tá bom? Essa guerra já foi vencida, mas cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Essa guerra já está vencida no mundo espiritual. Agora, o que nós vamos fazer? Tomar posse disso, nos preparar, nos enchermos de Deus, fechar as brechas da nossa vida e falar assim: não, essa vitória é nossa. Nós vamos nos unir à liderança, aos nossos pastores, e vamos orar. A primeira coisa, nós vamos interceder, nós vamos ouvir Deus. E Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai nos dar estratégia. Quando nós vemos ali nós vemos as guerras que Josué fez. Quantas guerras? Você percebe? De Ai, por exemplo. O povo foi para lá, para aquela guerra, se preparar. Não precisa levar muita gente, não, porque foi confiando na força do braço. A gente está bem, já vencemos ali em outras cidades, vamos levar muita gente lá. E tinha ainda um pecado escondido. Aí o que aconteceu? Perdeu a guerra. Aí Josué foi lá, se humilhou diante de Deus, falou: Senhor, como isso aconteceu? Aí Deus revelou que havia um pecado. Por isso que tinha perdido. Aí o que foram? Foram se consagrar, foram se preparar. Deus mandou: agora vocês vão. Aí foi com o exército maior. E o que aconteceu? Deus, nessa guerra, Deus deu uma estratégia. Eles não foram assim, Deus deu uma estratégia. Vocês vão um grupo por trás ali e um grupo pela frente. Quando eles veem que vocês atacarem, eles vão sair. Quando eles saírem, nós entramos e tomamos a cidade. Foi o que aconteceu. Então muitas vezes falta isso. Nós
muitas vezes, como igreja de Cristo, ou até no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, eu sei o que eu tenho que fazer, nós oramos, buscamos a Deus. O que nós devemos fazer? Senhor, nos dá uma estratégia. Nos dá uma estratégia. Mostra assim, quantas experiências que eu já tive, assim, uma situação que eu falava, não temos o que fazer. Eu falei, vou orar. Aí eu fui orar e Deus revelou, você vai fazer isso. Então, esse é o nosso Deus. É nesse mover profético que nós precisamos entrar, levar a igreja, né? E a intercessão, o que ela faz? Ela quebra, ela é usada aqui com violência para derrubar o que está travando, derrubar a carne, os obstáculos, o pecado, a igreja se santificar e essa igreja romper os céus. É isso que Deus faz. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? Nos aproximarmos do Senhor mais e mais. Amém? Posicione-se para a guerra. Precisamos decidir definitivamente de que lado estamos. O muro é do diabo. O Senhor da guerra não trabalha com indecisos e duvidosos. Isso é verdade, queridos. Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus, um intercessor é o quê? São pessoas decididas e têm certeza. Por isso que é muito importante a fé. Tem certeza que nós temos certeza, nós vamos interceder, nós vamos santificar, nós vamos nos preparar. O Senhor diz: santificar-vos, pois amanhã farei maravilha no meio de vós. O Senhor, Ele garante para nós: se o meu povo que se ouve no meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, o Senhor garante para nós a vitória no nosso lar, como igreja de Cristo, que se nós nos arrependermos, nos santificarmos, nos prepararmos, o que vai acontecer? Vamos ser vitoriosos. Então essa é a certeza que nós temos que ter. O muro, não é? Que lado que você está? Eu disse, não, vou ficar em cima do muro. Quando não tenho certeza se é isso ou se é aquilo, então eu fico em cima do muro. O muro, a gente sabe, é do diabo, com certeza. Porque é dos indecisos. Deus não trabalha com indecisos, Deus trabalha com pessoas decididas. Amém? Pessoas decididas. Por quê? Pessoas decididas a viver o sobrenatural de Deus, a confiar em Deus, a crer que é Deus que vai fazer. Ele é o Senhor dos exércitos. E aí o que nós entramos também? A santidade. Ninguém vencerá sem ela. Então, nós temos aí muitas passagens. Vamos ver aqui, Apocalipse 22, 11. Continue o justo fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então a santidade, ela move, ela estabelece, ela muda, quando nós falamos de santidade, ela muda a atmosfera do local e ela ativa o quê? A fé verdadeira, porque essa fé que nós conhecemos, essa fé do mundo, a fé de jogos de azar, essa fé imatura e sem a base da crença no verdadeiro Deus e Senhor, essa fé é uma fé passageira. Agora, quando nós temos a verdadeira fé movida, estabelecida pela santidade, o que acontece? O Senhor move os céus e terra. Amém? Move os céus e terra. Então não adianta insistirmos, sem santidade estaremos sempre patinando no mesmo lugar, vulneráveis ao pecado e condenados a uma vida de fracasso. Então que muitas vezes nós vemos ministrando pessoas, famílias, pessoas de ombros caídos, desanimadas, porque você vai sempre pegar, você vai buscar ali, você vai ver o que você vai achar mais do pecado. Em algum momento a pessoa já cedeu e aquilo ali não tem jeito. Se não houver um arrependimento, se voltar para Deus e viver em espírito e verdade, dependendo de Deus, não vai conseguir ter vitória. Então, é isso que nós vemos em Deus. Vamos ser condenados a uma vida de fracassos.
Por isso, uma das coisas muito importantes, as coisas muito importantes e fundamental, decisiva, né, é nós estarmos numa vida de santidade absoluta ao Senhor, buscando ali todos os dias ouvir o Senhor. Outra coisa, nessa guerra, não subestime o inimigo. Uma vez eu estava lendo um livro, né, falando sobre essa parte até de questão de satanismo, e lá uma das definições fala assim: o verdadeiro satanismo, assim, que o próprio satanismo leva, é o que? É colocar na cabeça das pessoas que o diabo não existe, e falar, não é tudo isso, ele não é tudo isso, e plantar isso. Por quê? A partir do momento que a pessoa ela passa a acreditar, a entender e a viver que não é tudo isso, o que ela vai fazer? Não vai fazer nada, ela não vai se preparar. Mas quando nós entendemos que nós temos um inimigo e não subestimamos ele, muito pelo contrário, nós ficamos sempre em vigilância, por isso que lá em Pedro, 1 Pedro fala, para a gente ficar atento e vigilante. Então nós não podemos subestimar. Está trabalhando sim, porque a própria palavra fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes, eles estão preparados, estão se preparando. Com certeza eles querem ter, acabar com a igreja de Cristo, porque nós somos a oposição de tudo isso aí que está aí fora. Ninguém mais. Essas ideologias, esses costumes, o pecado que está lá fora, que está pregando, que está incomodando esse povo ainda, essa resistência. E essa resistência pode crescer muito, mas nós precisamos estar atentos a isso, não subestimar. O nosso adversário nos acusa de dia e de noite. Vamos ler 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele continua ainda: resistir-lhe firmes na fé, verso 9, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então o que ele continua ainda no verso 9 dizendo? Resistir-lhe. Então nós sabemos que ele está guerreando, lutando, para o quê? Para nos parar, para parar a igreja de Cristo. Por isso que nós não podemos subestimá-lo. O que nós temos que fazer? Nos encher do Senhor. Ele anda de dia e de noite e anda ao nosso derredor procurando nos tragar. Isso é muito sério. Não podemos brincar, dar brecha, legalidade. Reforçando, há uma guerra acontecendo nesse exato momento. Então nós não podemos, temos que agir o quê? De maneira séria. Com isso, precisamos estar ali, vigilantes em oração, em todo o tempo, clamando, né, ouvindo Deus, buscando, né, ouvir realmente a sua voz. Vamos finalizar esse ponto aqui, reforçando o que nós acabamos de falar. Uma guerra acontecendo nesse exato momento entre o bem e o mal. Jesus já venceu essa guerra, vencedor invicto. Nós precisamos viver integralmente essa verdade, vivendo uma vida completamente santa e irrepreensível, confiando no Senhor. Para nós memorizar aí, Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então ele nos acusa de dia e de noite. Então se ele nos acusa de dia e de noite, nós vamos dormir, vamos ficar distraídos, vamos acordar de qualquer jeito. Então o Senhor quer nos levar o quê? A ficar mais atentos. Quando nós acordarmos, a primeira coisa que nós vamos fazer, orar, nos preparar, declarar a palavra, declaro, né, um salmo, declaro um provérbio, declaro, né, uma palavra transformadora, uma palavra de vida, uma palavra de mudança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Por quê?
Porque todas essas palavras, quando nós profetizamos, quando nós declaramos a palavra com fé, o que nós fazemos? Nós cancelamos as astutas ciladas do diabo. Porque é isso que ele quer. Ele quer nos desanimar. Por isso que os intercessores, quando eles realmente se posicionam, né, e oram, intercedem, nós acabamos entrando num nível que não dá tempo de você desanimar. Não há espaço para você desanimar, porque você vai estar ali numa contínua oração, busca, se enchendo do Espírito Santo, buscando, guerreando, né, orando, intercedendo por outras pessoas. E isso leva-nos o quê? A muitas vezes esquecer dos nossos problemas. E a gente vê isso muito. As pessoas estão muito preocupadas com seus problemas. Por quê? Porque não se preocupa com outras pessoas. E quando nós começamos a interceder por outras pessoas, buscar, declarar vida na igreja, né, profetizar sobre a igreja de Cristo, que essa igreja vai vencer, que essa igreja vai realmente crescer, ela vai ser bem estruturada, vai ser uma igreja dinâmica, uma igreja, né, bem construída, bem organizada, planejada, administrada, né? A igreja começa a profetizar isso, o que acontece? Deus começa a mover, Deus começa a agir através da intercessão. Nós temos visto isso, milagres, coisas assim tremendas. Quando o ministério intercedendo lá durante o culto e literalmente assim, ao mesmo tempo, ali no mesmo tempo, Deus operando lá, na palavra, no louvor, destravando, mudando através da intercessão. E coisa simples, não é aquelas palavras difíceis, não. Simplesmente tem um grupo ali focado naquilo, declarando: Senhor, libera a unção através da adoração. Senhor, santifica ali, se tiver algum intercessor ali que não está bem, né, que está pecando, que não está aguentando o Senhor, leve ele a se arrepender, leve ele a buscar ao Senhor. Então aquilo vai havendo uma transformação. Porque nós não estamos vendo, né, com os nossos olhos, mas Deus está operando através daquele grupo. É a mesma coisa no culto, quando está ali intercedendo pela palavra, aquele grupo está ali declarando: Senhor, dá essa unção para o pastor, renova o coração dele, que ele ouça o Senhor, traga revelação, traga, né, palavras direcionadas pelo Teu Santo Espírito para a sua igreja, que venha tocar ali de forma que assim, um estudo, um preparo nosso ali, rebuscando, por mais que a gente venha procurar, nós não vamos achar, não é assim? Mas quando é o Senhor que faz, o Senhor que toca em nós, que Ele que direciona, ó, vai e fala isso, vai e mostra isso. E é isso que a intercessão faz. Amém, queridos?